no ar mais um Elo é o Elo, um espaço de diálogo e conscientização. Hoje abordamos um tema urgente e doloroso, a violência contra a mulher e o aumento dos casos de feminicídio. Uma realidade que vai além das estatísticas e revela vidas interrompidas e famílias marcadas pela dor. É com grande respeito que recebemos novamente Valesca Aline Viana de Alvarenga, delegada e diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, para falar sobre o crescimento desses casos em nosso estado, situação que tem mobilizado autoridades e preocupado toda a sociedade. Os dados mais recentes apontam um aumento significativo das ocorrências, reforçando a necessidade de intensificar a prevenção, fortalecer as redes de apoio e assegurar a responsabilização dos agressores. Delegada, seja muito bem-vinda novamente, é uma alegria poder lhe receber, infelizmente para a gente tratar sobre um assunto triste, mas é a nossa realidade e a gente precisa fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar essas vítimas e para transformar essa realidade. Muito obrigada pelo convite, Deise. É uma honra estar aqui ao seu lado. Sei que tu és uma mulher que luta em prol da causa e eu me sinto muito honrada. Também agradeço a parceria, porque é muito importante a gente trabalhar esse tema, porque é importante conscientizar, sim, todas as mulheres, e não somente as mulheres, mas os homens da nossa sociedade. É porque eu digo, o homem, ele é o nosso problema, então ele também tem que fazer parte da nossa solução, sem dúvida nenhuma. É um grande desafio que nós temos neste ano de 2026, mas nós seguimos firmes, seguimos de cabeça erguida para lutar contra todo esse tipo de violência e criminalidade. Vamos começar então, a senhora se apresentando para quem não lhe conhece ainda, falando um pouquinho da sua trajetória. Eu sou Valesca, sou delegada de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul e há 4 anos eu trabalho no Departamento de Proteção de Grupos Vulneráveis, especialmente no que tange às mulheres. Então eu já fui titular de delegacia especializada no atendimento à mulher, já fui também plantonista do plantão aqui de Porto Alegre, que funciona 24 horas, e hoje eu estou como diretora dessa divisão, que eu tenho a função de coordenar as 23 DEAMs, no estado do Rio Grande do Sul, bem como as 96 Salas das Margaridas, para além de desempenhar e desenvolver as atividades da Polícia Judiciária e também a prevenção. Vamos iniciar então conversando com o pessoal que está em casa sobre os tipos de violência, porque o que a gente percebe conversando com as mulheres, com as vítimas, com as nossas adolescentes, é que muitas vezes elas não têm consciência de que aquele comportamento é uma violência, é um tipo de violência, que elas não precisam aceitar aquele comportamento como normal, porque viram o seu pai, o seu avô, tratarem, né, a sua avó, a sua mãe desta forma. A gente tem vários tipos de violência. A senhora poderia falar um pouquinho sobre eles, de uma maneira bem objetiva, para o pessoal que está em casa entender? Sim, a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, ela elenca 5 formas de violência, mas são 5 formas exemplificativas, nós poderemos ter outras. Então, nós temos a violência física, que é tapa, socos, né, que é muito comum, infelizmente, mas também nós temos a violência psicológica, que é o dano emocional causado à mulher. Também nós temos a violência moral, que são os xingamentos. A violência patrimonial, infelizmente, é muito comum. Destruição de objetos daquela mulher. Quase que 100% das ocorrências policiais há a destruição e o dano ao aparelho celular. Porque o aparelho celular, ele é um ponto de conexão daquela mulher com outras pessoas, com a sociedade, e isso causa muito desconforto no homem que é possessivo. E também nós temos, infelizmente, a violência sexual, que ela é muito vista nos crimes sexuais, estupros, e manter uma qualquer tipo de relação não consentida, forçada. Então, são essas 5 formas. Mas, como a gente tem observado, não começa na violência física, Deise. Muitas das ocorrências que chegam para nós ali na delegacia iniciou-se num controle excessivo, que é a violência psicológica, que era uma atitude muito normalizada
pelos nossos antepassados, né? E isso não mais pode ser permitido, que é o controle de roupa. Eu já atendi várias vítimas que os companheiros proibiam de usar vestidos, proibiam de usar algum tipo de estampa, maquiagem, proibia de trabalhar fora, né? Então, em Gente, pleno isso parece um 2000, comportamento tão antigo, assim, tão antiquado, né? Fora da nossa realidade atual, mas ainda acontece. sim, semana passada eu estive diante de um agressor conversando e ele me disse, delegada, mulher minha não trabalha fora, porque mulher que trabalha fora é uma vagabunda. Ele me disse Gente, isso. E para ele tá certo. Então, é muito importante a gente trabalhar também esse homem, porque aqui no âmbito da violência, nem sempre é aquele faccionado, nem sempre é aquele criminoso habitual, muito pelo contrário. Aqui eu tenho vários agressores que não têm sequer nenhum tipo de ocorrência policial registrada e que pratica esse tipo de conduta. Então, né, é um ponto que eu creio que seja uma política pública eficaz. qual o tipo, nos seus atendimentos, qual o tipo de violência que tem mais incidência? Ameaça, Ameaça. ameaça de morte. Eles, quase que 100% das ocorrências a gente verifica uma ameaça. E a ameaça, ela me chama atenção, por quê? Porque quem um dia promete um mal injusto, ele é capaz de consumar esse ato. E muitas mulheres, elas meio que ignoram. Pensam, ele é um bom pai, ele é um trabalhador, ele não Ele não vai vai ter fazer, não vai coragem. ter coragem, mas tem coragem. E a violência, essa violência contra a mulher, ela permeia todas as camadas sociais. E ela também está em todos os espaços, porque é uma violência muito silenciada. Por exemplo, neste final de semana, nós tivemos uma violência no futebol, que o jogador ele se insurgiu contra a arbitragem não por questões técnicas e pontuais, mas ele se referia ao sexo, ao gênero daquele que apitou a partida. Então ele atribuiu ao fato dela ser mulher. Então, nos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes de lazer, na própria mídia, né? Há muita objetificação, ai meu Deus, tratar a Palavra vítima difícil. como objeto, tratar a vítima como objeto, né? Tratar a Uhum. mulher como objeto. Então tá em toda a sociedade e a gente precisa trabalhar, porque é uma violência que nós chamamos de silenciada. Eu vi esse caso, vi algumas, né, algumas pessoas se insurgindo, vi esse vídeo do atleta, no jogador de futebol. Imagina, a mulher ela passa por todo um processo de capacitação, anos de treinamento, de formação. É uma profissional, foi escolhida, contratada, porque ela tem mérito, ela tem capacidade. E ela foi julgada, isso me chamou muita atenção, não foi julgada porque ela fez algum erro técnico, ela apitou errado, alguma coisa assim, não. É porque ela era mulher. Então a gente vê ali um preconceito, um machismo gritante ainda entre jogadores jovens, né? Isso também me chama a atenção. A gente esteve conversando em Guaíba com a nossa coordenadora do centro de referência e lá é a violência psicológica que a gente tem mais índice em Guaíba hoje, né? Nos últimos dados é a violência psicológica. Então nem sempre, isso também é algo que a gente conversa muito com as vítimas, nem sempre é o olho roxo, é a agressão física, visível, mas essa que machuca a alma, o coração, ela deixa marcas profundas. E a gente tem percebido isso lá também. E sobre o perfil do agressor? Existe algum estudo que a gente possa conversar com as nossas mulheres e dizer, olha, esse perfil vocês fiquem em alerta? Existe já algum estudo, doutora, sobre isso? Existe. A minha divisão faz o mapeamento, a gente chama mapa do feminicídio todos os anos. Então, nós concluímos o mapa de 2025 aqui no Rio Grande do Sul. E o perfil do agressor, do feminicida, é um homem possessivo e controlador que não aceita a autonomia da mulher. Então, quando ela rompe o relacionamento e ele profere a seguinte frase: eu não aceito, se você não for minha, você não será de mais ninguém, é um alerta para as autoridades, é um alerta para a rede de proteção, porque ele está se insurgindo contra a vontade daquela mulher. E quase que 80% dos casos de feminicídio, o motivo foi o término do relacionamento ou
a demonstração de desejar este término. Então, é um perfil de um homem que controla, ele tem a mulher como objeto, como posse, como propriedade. Então, é o mais perigoso. E ontem, inclusive, eu atendi 2 vítimas, uma que teve um casamento de 38 anos. Gente, quanto 38 anos, com 2 filhos, ela viveu com esse homem, sofrendo violência psicológica, ele nunca agrediu fisicamente, mas muita violência psicológica, e eu vou aqui repetir o que ele disse para ela, porque me choca todos os dias. Ele dizia para ela: você é feia, você é gorda, você é velha, ninguém vai te querer, estou contigo por pena de ti. E aí, quando após 38 anos ela resolve romper, ele profere a seguinte ameaça: se você não for minha, você não será de mais ninguém. Você não tem esse direito de se separar de mim. E ela nunca nesses 38 anos, ela nunca registrou nenhuma ocorrência. Gente, 38 anos vivendo essa violência e nada, nenhum registro. Nada. Olha, os antecedentes não tem nada. Nada. Como se fosse um casal que se dava muito bem, uma família normal, entre aspas, né? Mas sem violência. E aí eu fiz o acolhimento dela, a gente registrou a ocorrência, violência psicológica, que é ameaça, e ela pediu medida protetiva, e vamos ver como ele vai se comportar. E em ele descumprindo, eu creio que a gente deva, né, a pedido do Poder Judiciário, instalar uma tornozeleira eletrônica nele, porque me preocupa essa frase, né, essa demonstração. Então, o perfil que mais preocupa hoje a polícia é o perfil do possessivo, deste homem possessivo. E nós imaginávamos que essa geração fosse menos machista, mas também não é isso que a gente observa. É uma geração muito machista, muito conteúdo misógino na internet, de ódio às mulheres, e eu observo que isso tem fomentado esses ataques. E a violência também, ela tem escalonado. Tem sido violências, né? A forma de praticar esse feminicídio tem sido cada vez mais cruel em relação às mulheres. Isso também me chamou a atenção na apresentação também dos dados de 2025 lá de Guaíba, que as meninas do Centro de Referência trouxeram isso, uma faixa etária de 25 anos, 25 a 35, são jovens que foram criados, né, já agora, com tanta informação, com tanto conhecimento sobre a necessidade de respeitar o próximo, e algo tão que nos chama muita atenção, é porque a mulher, eles não aceitam o fim do relacionamento, como se a mulher não tivesse o direito de não querer viver mais um relacionamento abusivo, porque eles estão maltratando ela. Esse caso mesmo que tu trouxeste, ele estava com ela por pena. Aí quando ela decide que ela não quer mais essa pena, ele não aceita. Gente, realmente é triste a realidade, pessoal, mas a gente precisa conversar sobre isso. Então, atenção para as mãezinhas dos nossos meninos, dos nossos jovens, conversem com eles sobre isso. A namorada, ela não é propriedade, ela é uma pessoa que merece respeito, amor, carinho, assim como eles gostam de ser tratados, eles devem tratar as suas namoradas. Então, importante um alerta para nós, mães de meninos também. Qual o primeiro passo de uma mulher que reconhece, que começa a ver que está num relacionamento abusivo? Ela começou a perceber esses sinais, doutora. Qual o primeiro passo? O primeiro passo imediato é encerrar a relação. Encerra a relação, se possível, num local público ou com alguém por perto, né? Não faça isso jamais em um local privado, no qual ela estará exposta. Então, rompa essa relação e também eu oriento o segundo passo, registrar a ocorrência. Deve registrar a ocorrência, deve pedir a medida protetiva. Por quê? Porque este momento desse término, ela está vulnerável. Porque ele enxerga essa mulher como posse. Então, ela tem que romper, pedir a medida protetiva, aguardar essa medida protetiva ser deferida e observar. Né? No menor sinal de descumprimento, ela tem que registrar de novo o descumprimento para que a polícia tome as medidas cabíveis. Porque muitas vezes, só o fato dela registrar a ocorrência, ele não vai ser preso. Ele não vai ser preso, a gente só tem a prisão em flagrante ou se a gente representa para uma preventiva. Então, rompe o primeiro passo, pede medida protetiva o segundo passo, e o terceiro passo, ficar alerta se ele vai cumprir.
Em descumprindo, procura de novo as autoridades, porque a gente tem prendido diariamente. Ontem nós prendemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, somente nas DEANs, 7 homens que descumpriram a medida protetiva. Só ontem. Hoje a gente deve ultrapassar esse número. Então a polícia prende diariamente aquele que descumpre, porque é também um fator de risco para o feminicídio, o descumprimento, porque ele demonstra que ele se insurge contra o quem? Um juiz ou uma juíza. Então, se nenhuma ordem judicial ele está obedecendo, imagina obedecer, né, a autonomia daquela mulher. Então, me preocupa muito o descumprimento de medida protetiva e a gente trata isso com muito rigor. Mas a polícia não tem como adivinhar, né? Ela tem que vir ela tem que informar. Ela tem que informar, não tem como. Né? E outra questão também que nos preocupa é o fato dela retomar esse relacionamento. Então, vamos imaginar esse exemplo. Ela rompeu, pediu a medida protetiva, teve deferida, mas aí ele começa a pedir perdão. Eu já tive casos dele mandar flores para ela, os mais, né, que tem uma condição financeira melhor, manda chocolate. E aí ela, por amar aquele homem, ela volta. Ela retoma o ciclo. Ela tá correndo risco. Por quê? Porque a violência que ele cometeu lá no primeiro caso vai escalonar e vai ser muito mais grave na próxima vez. Então, é preciso que essa mulher tenha força e aí que entra a rede de proteção. A família, os amigos, né, o próprio equipamento de ajuda dessa mulher municipal, os municípios, né, você citou Guaíba, os municípios, eles são muito importantes. Eu vejo que Guaíba, por ser município de Guaíba, eu vejo que Guaíba está estruturado, mas infelizmente não são todos os municípios, né, principalmente municípios menores, e aí que a gente tem que articular para fortalecer a saúde, a assistência social, a educação. Para ter pelo menos uma coordenadoria da mulher que possa dar um apoio para ela nesse momento, além da família, porque muitas vezes elas também não contam para a família que estão passando por essa situação, então precisa contar, precisa dizer que tomou atitude, para a família também ficar atenta, né, e ser também um braço nessa proteção. Denúncias, como que o vizinho, né, aquele vizinho que ouve os gritos, que ouve a briga, o familiar que desconfia que aquela mulher ela não entra mais em contato com a família, ela não visita, ela não manda mais uma mensagem, não atende ligação, está se isolando, a família desconfia de que algo pode estar acontecendo, algo errado, um relacionamento abusivo. Como que ele pode denunciar esse familiar, esse vizinho? Nós temos o 180, que é um pedido de ajuda nacional, e ele é 100% anônimo. Nem para os delegados vêm os nomes das pessoas que denunciaram. Então, a gente não fica sabendo de forma nenhuma. E o que acontece para as pessoas saberem? O vizinho viu ou a família está desconfiada de alguma coisa, pode ligar para o 180, passar, né, nos informar o endereço daquela mulher, porque vai vir para nós os delegados, a gente lê, e aí a gente faz o que a gente chama de despacho. O que é o despacho? A gente vai analisar a situação e tomar a medida mais acertada a fim de proteger aquela mulher. Então, muitas vezes a gente vai mandar uma equipe da polícia ir até o local para verificar o que está acontecendo. A gente faz umas pesquisas primeiro no banco de dados. Vamos imaginar que seja um faccionado, aí a abordagem já é diferente, né? Enfim, eu não vou revelar as nossas técnicas, mas nós temos meios de agir, quer seja um agressor violento, que já tem um histórico, quer seja um outro tipo de agressor, a gente vai verificar. E isso me chama muita atenção, Deise, porque a gente teve um feminicídio aqui em Porto Alegre ano passado, que foi muito triste, porque os vizinhos sabiam que essa vítima sofria violência há mais de 20 anos. Eles ouviam ela chorando, a família sabia, mas não tinha nenhum registro, não tinha nada. Ele, inclusive, era um funcionário de um time de futebol da cidade bem renomado. Esse time de futebol, dizem no serviço que ele era maravilhoso funcionário e ela nunca registrou, ele não tinha nenhum antecedente e no dia que a polícia foi chamada para recolher o corpo, porque a polícia não foi acionada em momento anterior. Então, é muito triste. Quando a gente vai ouvir que a vizinha sabia, o primo, a irmã sabia, mas ninguém contatou,
aí eles começam a se culpar, né? Por que que a gente não fez nada? Então é muito importante que a sociedade esteja envolvida, porque como eu disse, o melhor dos mundos seria que a polícia tivesse um policial em cada casa, mas isso é impossível, não né? existe nem nos países desenvolvidos. Então nós precisamos que a comunidade também nos contate, porque muitas vezes a mulher nem tem nem força para chamar ninguém. Às vezes ela não tem força, ela não Tá sabe, muito fragilizada. Então faz uma ligação, a gente vai fazer uma abordagem de forma a proteger. Não vamos chegar lá chutando porta. Não, a gente faz um tipo de acolhimento que vai proteger aquela mulher. Então eu peço isso para as pessoas. O 180, aqui no estado nós temos o 181, que também a gente recebe. E, além disso, pode procurar qualquer delegacia de polícia do Rio Grande do Sul que a gente vai averiguar. Então, são muitas vidas que são salvas diariamente e a gente só, às vezes, mostra aquela que foi morta. Mas só ano passado, Deise, foram 53 mil medidas protetivas deferidas no Rio Grande do Sul. Então, um número, graças a Deus, muito maior de vítimas que foram protegidas, né? Muito maior, que bom. A senhora falou agora sobre a possibilidade também, acho que é muito importante você que está nos assistindo fazer parte disso, né? Todos estão acompanhando as notícias tristes de vários feminicídios, o número de feminicídios aumentando significativamente no nosso estado, mas a doutora traz aqui essa informação que é valiosa. Liga 180, liga 181, nem ela vai saber quem fez a denúncia, mas as atitudes, as ações necessárias para proteger essa vítima vão ser tomadas. E uma das coisas, delegada, a senhora falou também sobre a questão de ir pessoalmente, da vítima ir pessoalmente na delegacia. Mas a gente percebe que algumas ficam constrangidas, às vezes, de ter que conversar com um servidor homem, né, com um policial, ou ter que conversar ali na recepção da delegacia com outras pessoas por perto. Existe algo especial assim para atender essa mulher de uma maneira mais reservada nas delegacias? Sim, a Lei Maria da Penha, ela orienta que este atendimento seja feito preferencialmente por mulheres. Por que que a lei colocou preferencialmente? Porque o legislador sabe que, na atualidade, é impossível a gente equipar uma delegacia somente com mulheres, porque nós não temos ainda este efetivo. Mas uma boa notícia é que eu tenho muitos policiais homens que atendem muito bem. Claro, né, crimes contra a dignidade sexual, estupro, a gente sempre pede para que seja uma mulher fazendo este atendimento. É muito importante que se diga isso. E também que nós temos que trabalhar as mulheres, porque muitas mulheres vêm com essa carga machista, né? Vêm com essa carga machista. Então, eu tenho que trabalhar homens e mulheres para que eles rompam com qualquer preconceito que eles tenham adquirido ao longo da vida. E com relação ao espaço físico do atendimento, nós orientamos que seja feito numa sala reservada. É a nossa orientação, inclusive aqui no plantão da DEAN, nós temos várias salas individualizadas, então ela é recebida, faz essa triagem no balcão, não é? Mas ali ela não pode ser exposta, não pode ser exposta. Então eu peço, se alguém passou por isso, né, nos contate, nos informe para que a gente possa averiguar e tomar as medidas cabíveis, porque a orientação é de que ela narre toda a situação ali nessa sala. Porque o atendimento aqui, no âmbito dessa violência, ele é muito diferente de um atendimento, vamos imaginar, de um crime contra o patrimônio. Ah, furtou meu celular. Como é que é o atendimento? Vai lá na delegacia e vai relatar. Eu estava em tal local, furtaram meu celular, e aí o policial vai perguntar qual que é a marca do celular, tinha câmera, não tinha tal. E aí finaliza. É um atendimento mais rápido. O atendimento dessa mulher, ele é demorado. Sim, porque ela acolher. tem que ouvir, acolher, às vezes ela começa a chorar durante o atendimento, e ela lembra do início, meio, fim, e a gente não pode interromper, tem que ouvir, porque às vezes é a primeira vez que ela consegue verbalizar. Então, às vezes a gente observa um gargalo, demorou um pouco, porque é um atendimento mais demorado, né? Porque se a gente fizesse, só conta o que aconteceu, tchau. Né? Poderia dar mais agilidade? Sim, mas não seria um atendimento de qualidade. E nós reforçamos o plantão de modo que a gente tenha 5 agentes no mínimo aqui no plantão da DEAN, mas sabemos que o ideal seria que 20, 30,
né? A gente tem um concurso em andamento para 750 agentes e 30 delegados. Então, eu creio que quando essa turma entrar, o chefe de polícia, né, que é o Heraldo Guerreiro, muito preocupado com a causa, ele deva designar mais policiais. Perfeito. A educação nas escolas, doutora, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, como pais, de conversar com os filhos. Existe algum trabalho? Eu sei que a OAB tem, a OAB vai à escola, né? Nós lá em Guaíba temos o projeto Guarda-Chuva, que nós organizamos pelo gabinete, para irmos conversar com as crianças sobre os tipos de violência. Como que a senhora vê a importância dessa conversa com as nossas crianças, com os nossos jovens nas escolas? É fundamental. Eu sou professora de criminologia e em criminologia temos um tópico chamado prevenção criminal. Como prevenir o crime? Que o melhor dos mundos é que essa mulher não fosse morta, né? Que essa mulher Esse é o nosso objetivo. permanecesse viva. E nessa temática da prevenção criminal, a primeira prevenção, que é a prevenção primária, ela atua nas causas indiretas da criminalidade. E um dos tópicos mais importantes é a educação. Então, a educação formal nas escolas, desde a tenridade, criança, adolescente, os nossos jovens, é importante. Eu vejo que o Brasil como um todo tem falhado miseravelmente neste quesito. Nós temos que incluir na grade curricular obrigatória, porque enquanto a gente tiver desigualdade de gênero, nós teremos a violência de gênero. E eu tenho filhos adolescentes, e eu vejo quanto é importante essa educação. Mas, para além da educação formal, eu acredito muito também na educação informal dentro dos lares, que é o que a gente chama também em criminologia de controle social informal. É quando a gente vai moldando aquela criança. Chegou com alguma coisa em casa, a mãe pergunta. Minha mãe me perguntava: Valesca, de quem que é essa boneca? Ah, é da fulana, peguei emprestado. Me fazia ir lá devolver. Então, desde cedo, a gente aprende valores com os nossos familiares. A religião, né, também, ela nos ensina valores preciosos. Então, eu acredito muito fortemente que a educação, ela é fundamental. Fundamental que as famílias, desde a tenridade, como a doutora trouxe aqui, conversem, ensinem respeito, amor, carinho, bondade com o próximo, e que também nas escolas a gente possa continuar trabalhando com essa parceria com as escolas, né? E eu sinto, pelo menos na minha experiência, né, em Guaíba, como as escolas são abertas. Já está no currículo como uma das matérias, um dos temas que precisam ser abordados, mas talvez a gente precise, como a senhora trouxe, né, obrigatoriamente. Vamos falar todo mês, uma vez no mês, vamos falar, né, de 2 em 2 meses. Vamos ter algo assim periódico para que a gente possa conversar com os nossos jovens sobre esse tema. De que forma o trabalho da Delegacia da Mulher tem se transformado para acolher melhor essas vítimas? Eu acho que até essa pergunta a senhora já trouxe a questão das salas, né? Dessa questão da sala, do acolhimento individualizado. E para os homens, que a gente falou um pouquinho no início da nossa conversa, eu tenho estudado, lido bastante, batido na tecla lá em Guaíba que o que está faltando na nossa rede são os grupos reflexivos de gênero, poder conversar com esses agressores, poder ter... A gente esteve até na semana passada, estivemos conversando com o diretor do fórum lá, o Dr. Christian, que nos recebeu muito bem e também já está no radar dele, nós começarmos então grupos reflexivos com esses agressores, porque a gente trabalha tanto, se esforça tanto para que a mulher se fortaleça, para que ela tenha coragem de fazer o boletim de ocorrência, de romper esse ciclo da violência, mas aí o homem termina aquele relacionamento, a gente salvou aquela mulher, mas ele vai se relacionar com outra e a gente vai ter que cuidar da outra. Como que a senhora vê esse trabalho dos grupos reflexivos? O grupo reflexivo de gênero, ele é uma das 7 medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Mas no Brasil como um todo, nós não temos nem 500 grupos. E é uma política pública muito importante e ela é de baixo custo. O que a gente precisa? Uma sala com cadeiras, um café e uma pessoa ali para trabalhar. Eu sei que o Poder Judiciário tem um trabalho aqui em Porto Alegre, que é muito interessante. E o que as estatísticas nos dizem? Porque quando a gente fala em trabalhar com a criminalidade, a gente não pode atuar conforme aquilo que a gente pensa. Nós temos que olhar para os dados. E o que os dados nos mostram?
que aqueles homens que participaram do grupo reflexivo de gênero, a reincidência deles cai a quase 2%. E aqueles que não participam, eles voltam a reincidir em 25%, 30% dos casos. Então, sim, este grupo vai trabalhar essa masculinidade. Por quê? Porque este homem, muitas vezes, ele está adoecido. Não é? O homem, ele suicida 5 vezes mais, ele consome 4 vezes mais entorpecentes, ele morre muito mais no trânsito. Então, esse machismo de achar que o homem não pode chorar, que o homem tem que estar sempre no controle, faz tanto mal para as mulheres quanto para os próprios homens. Então, eu sou super entusiasta deste programa, inclusive no âmbito da Polícia Civil, nós estamos com um grupo de trabalho para começar a implementar isso também no âmbito da Polícia Civil, mas a Polícia Civil sozinha e o Judiciário, eles não dão conta. Precisa do município também agir. Eu sei que Viamão tinha um projeto desse bem legal, com o grupo reflexivo, e tem um perfil, como eu te expliquei, não são todos os homens que vão se encaixar. Por exemplo, Sim. um faccionado não vai se encaixar. Eu creio que uns 60% desse público aqui pode ser trabalhado neste grupo. E eu participei já desses grupos. Na primeira reunião, todos acham que eles têm razão, porque eles são ouvidos, né? Eles são ouvidos. Eles acham que ele tem razão, a mulher que está errada, a mulher colocou penha neles por vingança. Na última reunião, eles todos já estão assim, eu errei, eu quero mudar, e realmente eles não voltam a delinquir. Então é um projeto maravilhoso. Isso aconteceu já em Guaíba, já. Num dos casos, o rapaz, ele viu que a gente tem, né, o centro de referência para atender as mulheres, com a psicóloga, com a assistente social, com a advogada, e ele perguntou, ele disse, mas eu gosto dela, eu amo ela, eu não quero mais ter esse comportamento, eu não quero ferir, mas quem que pode me ajudar? Onde que eu posso ir, né, para ser cuidado? E isso mexeu com todos nós, com a nossa equipe. Então a gente tem lutado para implantar lá, fomos lá, nos colocamos à disposição. Se precisa achar uma sala, se precisa achar, tem servidoras nossas que têm a capacitação, então elas podem também ser cedidas para esse trabalho, porque na nossa rede, eu acredito, como tu mesmo disseste, né, doutora, tem só 500, né, 500 grupos em todo o Brasil. A gente tem muito que avançar nesse cuidado do homem. A gente precisa fazer essa parte também. Eu acredito que as mulheres, a maioria dos municípios tem pelo menos o básico, né, dessa rede de enfrentamento. Mas para os homens a gente precisa avançar para mudar essa realidade. Pensando no seu trabalho hoje, né, além da delegacia, nós temos os outros órgãos da rede de enfrentamento, a Patrulha Maria da Penha, são centros de referência, os conselhos municipais. O que a senhora tem percebido que tem sido mais efetivo nessa luta entre esses outros órgãos? Que faz a diferença? É ter a Patrulha Maria da Penha? É ter os centros de referências? Na sua experiência? A Patrulha Maria da Penha é uma excelente parceira, porque ela, de fato, fiscaliza o cumprimento ou não da medida protetiva. Os centros de referência também, eles são fundamentais para acolher, para verificar o que aquela mulher precisa, porque o problema dela não vai ser resolvido com o simples registro da ocorrência. Ela precisa saber para onde vai, o que vai comer, onde as crianças vão estudar, como ela vai se alimentar. Então, são tantos passos que ela precisa tomar a partir desse rompimento, desse ciclo tóxico que ela estava inserida. E essa rede fortalecida, ela nos enche de esperança, né? A recriação da Secretaria da Mulher, eu vejo que foi fundamental. A secretária Fábia, juntamente com a secretária adjunta Viviane, que também é delegada, eu tenho visto que elas estão se empenhando para articular com os municípios, para fortalecer, porque, infelizmente, em alguns municípios a gente não tem uma rede tão articulada, e elas estão conversando com os municípios, com os prefeitos, porque, Deise, a Polícia Civil, que é a instituição que eu pertenço, a gente é uma parcela pequena, né? Não adianta, a Polícia Civil, nem a Brigada, a gente não vai conseguir resolver sozinho esse problema. Não é um problema só da segurança pública, embora às vezes eu sinta, né, que eu vou fazer um desabafo, eu sinto que às vezes o holofote, o dedo tá só apontado para nós. Porque a polícia...
não é uma responsabilidade só nossa, nós precisamos que toda a sociedade esteja envolvida, né? Os municípios são fundamentais para nos ajudar, para enxergar essa mulher, para estender a mão. É um desafio, confesso, que eu amo a causa, o meu sonho era ser delegada da mulher. Tanto é que eu não fiz o concurso para a Polícia Federal, porque não é essa temática, eles não atuam nessa temática. E eu me sinto muito realizada e feliz. E ontem eu estava conversando com as delegadas das DEANs e disse para elas uma palavra de ânimo: gurias, vamos levantar a cabeça, porque nós temos feito o nosso trabalho. Nós temos dado o nosso melhor, vamos procurar melhorar sempre, mas a gente tem feito aquilo que está no nosso alcance. Mas a nossa realidade demonstra isso, né, doutora? Que nós precisamos nos unir. Não temos como a sociedade agora nesse momento e os homens agora, eles precisam se posicionar também até nos relacionamentos com seus amigos, né? Quando eles percebem um comentário machista, um desrespeito com a namorada, alguma coisa, estão num barzinho conversando, né, um tratamento rude, eles também se posicionarem, sabe? Cara, não faz assim com a tua namorada, não fala dessa forma com ela. São essas pequenas atitudes, pequenos detalhes no dia a dia, mas toda a sociedade posicionada contra esse tipo de violência é que vai mudar essa realidade. Além de que a gente sabe que essas frases do senso comum, a mulher apanha porque ela gosta, ela volta para ele porque ela quer, isso não é verdade, né? São muitos fatores, é muito mais complexo para a mulher tomar essa decisão de fazer o boletim de ocorrência. Às vezes a gente recebe muitas lá no centro de referência que não fizeram o boletim de ocorrência porque elas estão muito fragilizadas. Elas não têm força, elas têm medo, como que vai ser, né? Então tudo é muito complexo, né, doutora? É muito complexo. E ontem, inclusive, eu atendi 2 vítimas jovens, de agressores jovens. Então, elas nunca haviam registrado e choravam copiosamente porque não queriam registrar. Eu disse, vai para casa, pense tudo. E ambas, elas estavam ladeadas por amigas que como se fosse um suporte para que elas estivessem ali. Então, é muito difícil. A gente não pode julgar, apontar o dedo. Teve uma vítima agora desse final de semana, infelizmente, que ela tinha medida protetiva, mas retomou o relacionamento. E quando eu li os comentários na rede social, eu fiquei muito triste, porque as pessoas julgando a vítima. Porque ela voltou, porque isso, porque aquilo, e condenando aquela mulher, revitimizando, né, o que a gente chama de revitimizar, a mulher que já está morta. Então, não há muita empatia, infelizmente. Quando eu coloco alguma coisa ali no meu Instagram defendendo as mulheres, o que eu recebo, muito pelo contrário, é ataques. É ataques de homens, né? Agora a senhora só defende mulher, é delegada só da mulher e os homens, as mulheres fazem isso. Então, é uma sociedade que está meio adoecida, sim, em relação a isso. Não vamos também falar que não, né? Só a gente observar as redes sociais, os comentários ali, que na internet a pessoa fica mais corajosa. Sim, a vítima está morta. E aí, quem matou, quem foi o assassino, né, está aqui, e as pessoas ainda, ao invés de condenar essa atitude, vão condená-la. A vítima que está morta, que não teve nem força, nem conseguiu se defender e sair dessa relação. Realmente, acho que a senhora trouxe um ponto desse adoecimento que a gente percebe nas relações do dia a dia, né? Nos comentários, nessa crueldade, muitas vezes, nessa falta de empatia. Então, isso tudo a gente volta lá na família, nos valores, na escola, tudo isso a gente precisa trabalhar. Então, agora, para finalizar, vamos pedir que a senhora deixe uma mensagem para aquelas amigas telespectadoras que estão nos ouvindo, que ficaram com um alerta, né? Olha, mas meu namorado faz isso, ele não deixa eu sair com essa roupa, eu já tentei terminar o relacionamento e ele disse que não. Deixa um alerta, então, para as nossas telespectadoras que podem estar passando por uma situação. Não aceite calada nenhum tipo de controle, de ciúmes excessivo. Procure ajuda. Não tem força para ir a uma delegacia? Peça para que alguma amiga vá contigo. Ou não quero ir, doutora. Pode fazer o registro através da delegacia online da mulher. Inclusive, pode pedir medida protetiva por lá. A gente
todos os dias analisa todos os pedidos que chegam ali. Você não está sozinha, né? Não é culpa sua do que está acontecendo. Essa violência, ela atinge todas as mulheres. Delegadas já foram vítimas, juízes, promotoras, médicas, empresárias, do ramo político. Então, né, cabeça erguida, porque você não tem nenhuma culpa do que está vivendo. Termine o quanto antes essa relação, não espere, não deixe essa relação avançar, porque esse homem ele não vai mudar se ele realmente não for submetido a um tratamento. E muito importante, você não é a solução para a vida dele, porque muitas vezes a gente pensa, eu vou ajudar esse homem, eu gosto. Não, não é você que vai ajudar. Se afaste e deixe que, se ele quiser, se ele se sentir a vontade para buscar ajuda, ele vai buscar com outras pessoas, com profissionais da área. Então fica aqui o meu conselho, né? Estou lá na delegacia de portas abertas, se precisar, se quiser ir lá conversar comigo, eu atendo as vítimas também, e também em qualquer lugar do estado que você esteja, você não está sozinha. Não entre para a estatística, fique viva. Perfeito. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. A gente fica muito feliz em poder conversar com alguém que ama, porque dá para ver, né, pelo brilho do olho, ama o que faz, tem tanto conhecimento para dividir conosco, trazer esses casos práticos faz toda a diferença, porque as nossas telespectadoras podem estar se identificando, como também alguns homens, talvez, que não tenham consciência desse comportamento, que não é, né, está adoecido, também possam ter consciência. A gente espera que o programa seja utilizado para esse fim. E o nosso programa, então, segue falando sobre esse tema essencial. Agora eu convido você a continuar com a Bruna Reis no Papo Local. Ela conversa com a diretora de jornalismo do Porto Alegre 24 Horas, Camila Matos, que traz uma análise jornalística, contando sobre este outro lado da notícia e também comentando sobre o aumento dos casos e o papel da comunicação na conscientização da sociedade. Fica com a gente, o assunto agora continua no Papo Local. Olá, Daisy! Agora eu estou aqui com a Camila Matos, que ela é diretora de redação do Porto Alegre 24 Horas TV e também do portal. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi trazer esses dados e trazer esses informativos sobre o feminicídio e violência da mulher, Camila. Então, Bruna, como jornalista, mas também como mulher, é extremamente desafiador quando a gente recebe dados alarmantes sobre os casos de violência doméstica e também sobre os casos de feminicídio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Claro que, num geral, no Brasil e também no mundo, qualquer mulher que apanha, qualquer mulher que ela é violentada de alguma forma, ele é um dado alarmante e ele também assusta. Mas a pauta da violência doméstica, a pauta do feminicídio, ela impacta muito mais quando ela aproxima da gente. Bem como todas as pautas logicamente impactantes, né, que muitas vezes a gente observa de longe e a gente não acha que vai chegar perto, mas ela chega, ela bate na porta da vizinha, ela bate na porta de uma amiga, ela bate na porta de uma conhecida nossa e a gente tem que saber como lidar. E é muito complicado quando nós, jornalistas que vivemos, infelizmente, todos os dias noticiando tragédias, a gente precisa dizer que em 48 dias de 2026 nós temos 20 vozes caladas, para sempre. São 20 mães, filhas, amigas, mulheres, que nunca mais terão a oportunidade de serem ouvidas. Por uma sociedade que não aprendeu ainda que a mulher tem sim seus direitos, que a mulher ela é uma profissional valorizada, ela é um ser humano e ela merece respeito. Então, quando a gente se depara com pessoas que têm a coragem, finalmente a coragem de contar suas histórias, de dar a sua cara, sabe? Uma campanha como Porto Alegre 24 Horas lançou agora, né? Eu sou uma sobrevivente. Esse nome é muito forte, Bruna, porque demonstra um recomeço pós-agressão, um recomeço pós toda essa questão de violência e que, graças a Deus, para essas mulheres não se tornou uma estatística de feminicídio, mas porque de alguma maneira elas conseguiram entender que elas tinham uma rede de apoio e que elas precisavam pedir ajuda. Tem pessoas que não conseguem e que, quando têm a coragem, infelizmente é tarde demais.
Nós tivemos há pouco tempo a morte de uma moça, de uma mãe, uma filha, que ela recebeu medida protetiva e depois de 2 horas ela foi assassinada pelo ex-companheiro. Então é muito complicado quando a gente recebe esse tipo de notícia, porque acredito que tu também, como mulher, Bruna, e todo mundo que está nos acompanhando, né, pense aonde nós como sociedade falhamos. Não só nós mulheres, mas onde nós continuamos falhando nas criações dos nossos filhos, nas percepções de uma sociedade que ainda é antiga, que ainda trata a mulher como se fosse um objeto, como se fosse uma propriedade, onde um homem entende que é normal achar que ele é dono de uma pessoa, onde a possessão, o ciúme, o desespero de tu não vai ficar comigo, tu não vai ficar com mais ninguém, torna aquela mulher um alvo e a vida vira nada. Porque a vida perde um total valor. É muito fácil hoje em dia as pessoas terem acesso a armas, facas, enfim, e matarem mulheres como se elas não fossem nada. E isso é apavorante. Todos os dias. E como é que foi para a equipe também escutar as vítimas? Eu fiquei sabendo que os bastidores, né, vocês buscaram conversar com algumas vítimas justamente para se conectar com, de fato, essa dor que ela é legítima e infelizmente existente na nossa sociedade. Então, Bruna, nós fizemos questão de dividir entre 2 jornalistas, uma mulher e um homem, para que a gente tivesse realmente a sensação real de como é essa questão da violência doméstica, ouvindo dessas vítimas de uma percepção tanto feminina quanto masculina. Claro que para nós mulheres é muito fácil, digamos assim, entender a dor, né, de uma outra mulher, ter essa questão da sororidade, né, ter essa empatia com outra mulher e entender qual é a dor dela. Mas a gente precisava também ter a representatividade de um homem que é tão importante quanto nós mulheres para essa pauta, entender qual é o papel do homem no combate à violência da mulher. Exatamente. É isso que a gente falou bastante também com a delegada Valesca, porque é justamente esse trabalho que a gente também tem que fazer, de como aprimorar e acolher os homens para que isso não aconteça com as mulheres, né? Nesse sentido de o que a gente deve fazer como um todo, como sociedade no geral, né? Como você que está nos assistindo em casa, você pode transmitir essa mensagem também, de que a mulher, ela precisa, ela deve ser cuidada, né? Respeitada, amada, com toda certeza. E quando a gente fala em amor, não é só receber presente, não é receber um carinho, isso é mínimo. É amada como um todo, ela é um ser humano, nós somos seres humanos. E nós precisamos de amor e de respeito como um todo, sabe? E eu fico pensando, dentro dessa nossa linha de raciocínio, nessa questão do homem entender qual a sua importância realmente dentro da violência, do combate à violência contra a mulher, de vestir a camisa mesmo, sabe? De sair no futebol e comentar com o outro sobre os casos de feminicídios que a gente tem aqui no estado. E porque às vezes, quando ele vai fazer esse ato, ele até verbaliza isso para alguns amigos. Exato. Eu vou matar ela, eu vou fazer isso com ela. Então você acaba verbalizando ou acaba agindo dessa forma, e como nós, como sociedade, podemos proteger e acolher essa mulher, né? Não só, infelizmente, depois, né, que um caso, né, de violência seja realizado de fato. Pois é, eu acredito muito que em algum momento todas essas pessoas que têm a coragem de tirar a vida da outra, elas dão algum sintoma, elas dão algum gatilho, de alguma maneira elas demonstram que isso pode vir a acontecer. Porque a violência, ela começa dentro de casa, muitas vezes de forma emocional, de forma psicológica, não necessariamente de forma física, mas ela vai se concretizando etapa por etapa, até que nós conseguimos, infelizmente, atingir o feminicídio tentado, que é a tentativa de matar uma mulher, ou então o feminicídio consumado, que aí é realmente quando acontece a morte. Então eu acho que as famílias, os amigos, prestar atenção realmente
na pessoa que está ao seu lado, no seu vizinho, naquela mulher que diz que caiu e tem uma mancha na pele, que tem um roxo, que conta uma história mal contada, de repente, para tentar proteger aquele agressor de alguma maneira, porque é infelizmente dependente dele, ou financeiro ou emocional. Naquele filho que chega na escola e que fala que o pai e a mãe brigam muito dentro de casa. E reproduz também, né? Exatamente. Esse comportamento que a gente possa estar atento nas nossas crianças, nos nossos amigos, nas famílias no geral. E como é que foi essa mudança? Assim, mudou alguma coisa nessa experiência jornalística em você como pessoa, Camila? Com toda certeza, Bruna, a gente amadurece como ser humano, a gente fica mais atenta, sabe? Eu acho que na minha profissão a gente, de forma automática, já fica com o radar um pouco mais ligado em diversos sinais que vão acontecendo, mas normalmente com a correria do dia a dia a gente acaba cuidando mais do outro e também esquece da gente. E eu, como ser humano, como mulher, como jornalista, como, enfim, filha, esposa, graças a Deus, tenho uma pessoa, um companheiro maravilhoso ao meu lado, mas acho que me engrandeceu muito essa coragem de conseguir entender que eu também sou uma voz ativa e que eu também tenho o poder de ajudar pessoas através da minha profissão, através da minha comunicação. Porque, como tu disseste, vocês entrevistaram a delegada Valesca, né? Ela é uma sumidade no assunto, e ela também nos deu uma entrevista com uma frase que me impactou muito e que me virou muito uma chave. Em briga de marido e mulher, a gente mete a polícia. E isso é muito impactante. A gente entender que sim, vocês devem se meter sim, porque não é uma intromissão, é simplesmente uma tentativa e muitas vezes com sucesso de salvar a vida de uma mulher. É isso tudo para a gente falar que a informação salva vidas. Com né? toda certeza, Bruna. Com toda certeza, o papel da imprensa como um todo é importantíssimo em campanhas como essa, para que a gente realmente possa espalhar. Quanto mais a notícia for espalhada, quanto mais as mulheres souberem aonde elas podem ir, aonde elas podem procurar a polícia, onde elas podem procurar uma rede de apoio, aonde elas conseguem ter a liberdade de chamar alguém da família, de mandar uma mensagem para uma amiga que possa pedir ajuda, é cada vez mais importante e necessário sobre isso. Olha, sem dúvida nenhuma. É que elas possam assistir essa campanha e esse programa e quem sabe se identificar, que às vezes a gente não percebe que está vivendo, Sim, né? sim. E denunciar e fazer a sua parte. Qual conselho e reflexão que tu deixa para quem está nos assistindo para a gente encerrar com tudo? Bruna, o conselho que eu deixo é denuncie. Se você está vivendo, se você conhece alguém que está vivendo algum tipo de caso de violência doméstica, seja ele emocional, psicológico, físico, indiferente. Se já aconteceu, se tornou a acontecer, denuncie. Porque os próximos passos, eles são claros. Volto a dizer, nós em 48 dias de 2026, nós temos 20 vítimas de feminicídio só aqui no Rio Grande do Sul, espalhada por diversas cidades aqui do território gaúcho. Imagina se a gente seguir nessa sequência, quantas vozes a gente não vai mais ouvir no final do ano, sabe? E todas elas representam o amor da vida de alguém, independente de quem quer que seja. Então é muito importante as pessoas se conscientizarem da denúncia, seja para alguém da família, seja para um amigo, um pedido de ajuda, aquele pedido da mão mostrando no lugar, onde um lugar público, numa farmácia, numa mercearia, num supermercado, vai ter alguém que vai identificar e vai conseguir ajudar. Então, o meu recado, a minha dica é denuncie, não se cale. E também espalhe as informações dos lugares onde essas mulheres podem ser acolhidas. E compartilhe essa notícia, compartilhe essa informação. Compartilhe essa campanha, que sejamos todas sobreviventes. Agora vamos para um breve intervalo. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pessoal, estamos de volta com o programa Ela é o Elo. E agora eu vou chamar mais um papo local muito especial. Ele aconteceu na Academia Aliança, onde a nossa repórter Bruna Reis conversou com a Larissa sobre defesa pessoal. Confere comigo.
Estamos aqui direto no tatame com a professora Larissa para a gente escutar e saber mais desse esporte que pode ajudar muitas mulheres. Oi, pessoal. Espero que vocês se sintam em casa aqui no nosso tatame e é uma honra poder participar do teu programa. Obrigada por estarmos aqui, nos recebeu muito bem e eu já vi uma aula acontecendo lá com 2 meninas e eu quero escutar de ti, né, se tu tens muitas alunas femininas, como é que é para as mulheres estarem nesse esporte hoje? Então, quando eu iniciei no jiu-jitsu, eu iniciei numa turma feminina e eu senti que isso me deixou mais à vontade para viver esse esporte. E aos poucos eu fui sendo introduzida na turma mista. Então, a turma feminina é uma excelente porta de entrada para as mulheres conhecerem o jiu-jitsu. É onde elas vão interagir umas com as outras, né? É mais simples, porque quando uma mulher entra no ambiente e ela enxerga outra mulher, ela já se sente mais tranquila. Já se identifica, Já né? se identifica, exatamente. Então, a mulher tem uma escolha, se ela quiser fazer aula de jiu-jitsu hoje, ela pode escolher por começar na aula feminina. Exatamente. Então eu trabalho com turmas femininas, eu também dou aula mista, né? Tenho alunos homens também, mas uma coisa que eu gosto bastante é que no meu horário que é misto, geralmente é metade homens e metade mulheres, e isso é uma coisa bem rara dentro do jiu-jitsu, né? É um esporte que é predominantemente masculino, mas que vem crescendo muito, né, com a questão do feminino, a questão do empoderamento, da autoconfiança. Da defesa pessoal também, né, que é uma grande pauta desse tópico desse programa. E como tu vê, assim, que é a busca do feminino para esse esporte? É sobre essa questão de defesa pessoal, é autoconfiança? O que tu escuta muito, assim? A maioria vem, né, buscando a defesa pessoal, né, mas ela acaba descobrindo o desenvolvimento de tantos outros valores que são mais importantes do que isso. É claro que a autodefesa ela é fundamental, mas quando ela começa a treinar, ela muda a postura, ela muda o posicionamento dela, ela já não aceita qualquer coisa, ela descobre quem ela é, porque aqui o tatame ele tira todas as máscaras, todos os filtros, né? Eu costumo dizer que elas se desmontam para treinar. Então, tira a unha, tira a mega, tira a maquiagem, e aí o que sobra, né? Sobra a essência. E quando a pessoa descobre quem ela tá livre para fluir e para viver uma vida plena, né? Uma vida melhor. Então, elas vêm buscando defesa pessoal e saem formadas, né? A gente trabalha com a questão das faixas, depois eu vou te contar como é que funciona, mas elas saem mulheres autoconfiantes e muito fortes e cada vez mais femininas. Por mais que seja uma luta, deixa mais feminina ainda, porque elas acreditam nelas. Porque o pessoal de casa às vezes pode assistir e tem um receio, né? Porque tem uma imagem, tem um estereótipo, né? Tem. Que acaba afastando algumas mulheres. Então, que as mulheres venham participar, buscar a defesa pessoal, porque isso ajuda em outras áreas da nossa vida, né? No desenvolvimento como um todo, né, Larissa? Com certeza. Essa questão do estereótipo, né? Muitas mulheres me procuram para marcar aula e elas perguntam, mas eu não vou ficar, não vou perder minha feminilidade, a minha delicadeza, né? Eu costumo falar que não, porque eu me sinto muito mais feminina depois do jiu-jitsu do que antes. Porque a gente fica um pouco mais vaidosa na questão da estética também, mas a questão da autoconfiança é que dá uma beleza que tu não tinha. Porque uma pessoa sem autoconfiança, ela caminha olhando para baixo, com a postura estranha, ela não tem coragem de dizer não. Ela vive situações que ela vai engolindo assim e acaba se tornando uma pessoa triste, uma pessoa para dentro, e isso tira a beleza da mulher. De qualquer pessoa, na verdade, né? Não só das mulheres. Então, eu costumo dizer que o jiu-jitsu, ele liberta, né? E também mostra a nossa verdadeira essência. E essa questão da defesa pessoal também aumentou muito a busca
pela defesa pessoal, pelo conhecimento, porque a gente está sabendo dos índices, né, que a gente vem tendo, infelizmente, e que é um esporte que auxilia nisso, auxilia também no desenvolvimento da mulher no geral, mas nessa parte da defesa pessoal, né? Com certeza. A busca pela defesa pessoal, ela é muito grande, né? Ela vem me relatando situações bem delicadas. Eu já dei aula em projetos sociais, então eu já ouvi relatos de crianças, de meninas, né? A ponto da menina chegar e me perguntar: prof, como eu faço para me defender de um adulto? Quando ele me segura forte, eu não quero. Então, muitas mulheres crescem, né? Desde criança ali até sofrer algum tipo de abuso e nem sabe que aquilo era abuso, crescem com medo, né? Então se tornam adultos medrosos, adultas medrosas, sem a questão da autoconfiança. Então elas vêm buscando a autodefesa e encontram muito mais do que isso, né? Então as minhas turmas femininas, elas cresceram bastante. Aqui na academia nós temos em torno de 50 mulheres matriculadas. Eu dou aula numa outra academia que chama Odem, aqui em Porto Alegre, também é um ambiente incrível, e lá também temos em torno de 50 e poucas mulheres. E é isso, então quanto mais mulheres treinam, né, mais as outras se encorajam a buscar esse tipo de esporte, esse tipo de estilo de vida, né? É um estilo de vida. Para quem está nos assistindo, para deixar um recado para as mulheres que estão nos assistindo, que têm interesse, que querem se defender, que querem se sentir mais autoconfiante, qual recado você deixaria, Larissa? Então, quero convidar todas para conhecerem um pouco mais do jiu-jitsu. Já se foi o tempo em que ele era um pouco vulgarizado, né? Teve uma época que quem fazia jiu-jitsu era agressivo, era sinônimo de briga na rua. Mas hoje em dia existem muitas escolas que estão preparadas para receber todo tipo de público, não só atletas profissionais, né? Então, aqui na Aliança, a gente trabalha com uma metodologia, é uma escola de jiu-jitsu, onde a gente recebe alunos de todos os perfis. A aluna ela vai ser introduzida fazendo 3 aulas particulares comigo, só nós duas, para que eu conheça ela também, entenda as necessidades. Depois dessas aulas, ela é direcionada para alguma das turmas, né? Então, ela vai fazer aula coletiva, tanto no feminino quanto no misto, ela que vai decidir. Então, eu quero convidar todas para virem conhecer a academia, para fazer uma aula comigo, serão muito bem-vindas, inclusive eu quero te convidar. Com certeza. Para a gente fazer essa aula, podemos gravar essa aula, vai ser legal. Vai ser muito legal. E é muito importante, então fica o convite para todas, para que descubram os seus propósitos de vida também, né? E porque eu descobri o meu através do jiu-jitsu, então é possível para todos. Que marquem as suas aulas e vamos conhecer um pouquinho mais da academia. Chegamos ao fim de mais um programa Elo é o Elo. Muito obrigada pela tua companhia que esteve conosco para a gente conversar, aprender, refletir sobre esse problema tão triste que tem afligido a nossa sociedade, as nossas famílias, que é a violência contra as mulheres. Te convido mais uma vez para estar junto conosco nessa luta, para que a gente possa combater todo tipo de violência e proteger a nossa mulher, as nossas famílias. Te espero então na próxima semana com mais uma edição, mais um episódio do nosso programa Elo é o Elo, canal 8, 22 horas. Beijo no teu coração!